Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos, dando um feliz sábado para você. Que você se sinta feliz aqui na presença do Senhor nesta manhã. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar neste momento. Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos na Tua presença em busca da Tua face, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor. Estamos em busca da Tua bênção na nossa vida, na vida da nossa família, na vida daqueles por quem intercedemos, que estão na nossa lista de oração. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente neste momento, que vamos abrir a Bíblia, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus colocou no meu coração para estudar com vocês hoje um tema que é o primeiro sermão que eu estou fazendo nesses mais de 40 anos, não é? Como pastor. É o primeiro sermão que eu estou fazendo especificamente sobre o perdão. Eu já preguei muito sobre o perdão, mas eu nunca fiz um sermão específico sobre o perdão. O título do sermão é Perdoar para Viver. Dá para decorar, não é? Perdoar para viver. O perdão, eu diria, é o mais importante princípio do reino de Deus. Nós nascemos pecadores. Você não precisa pecar para ser pecador. Basta nascer. Quando você nasce, você já nasce com uma natureza pecaminosa. Diz o salmista em Salmo 51, abra sua Bíblia em Salmo 51, e o verso 5, diz aqui: Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos gerados no ventre da nossa mãe já em pecado, em iniquidade. Já nascemos com essa natureza pecaminosa, cheia de tendências para o pecado, cheio de propensão para o mal. Nós já nascemos do ventre materno necessitando da graça divina. Nós carecemos da graça divina já desde o nascimento. Diferente de Jesus, que em Lucas capítulo 1, não é? Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia. Veja a diferença de Jesus, não é? Capítulo 1 de Lucas, e o verso, vamos ler então o verso 35, não é? Lucas capítulo 1 e o verso 35. Aqui lemos: Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus Cristo nasceu santo. Você e eu nascemos pecadores. Você e eu somos filhos e filhas de um pai e de uma mãe pecadores. Cada um dá o que tem, não é? Eles têm uma natureza pecaminosa, passaram para nós uma natureza pecaminosa, cheia de tendências e propensões para o pecado. Por isso precisamos de graça. Já desde o nascimento precisamos de quê? Graça. Agora, queridos, Jesus não precisava de graça. Jesus é a graça. Uma vez eu ouvi um pregador falando que Jesus precisava da graça. Falei, Jesus precisava da graça? Ou Jesus é a graça? Não existe graça fora de Jesus, irmãos. Jesus é a graça personificada. Ele nasceu santo. E porque ele nasceu santo e escolheu viver nesta terra sem pecado, ele se tornou o nosso Salvador. Mas nós somos pecadores. Jesus Cristo não pecou, mas nós pecamos. Precisamos da graça. Em 1 João capítulo 1, abra sua Bíblia, na primeira carta de João capítulo 1,
consciente ou inconscientemente, nós somos pecadores. Mesmo quando eu e você não temos um pecado consciente, nós temos pecados. Porque mesmo que eu não saiba que algo que eu estou praticando seja pecado, aquilo continua sendo pecado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância nossa, mas aquilo que é errado é errado. Só que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o que é certo, o que é errado. E nós, queridos, nós buscamos em Jesus Cristo perdão para os nossos pecados, mas nunca vamos chegar no momento em que dizemos: eu não peco. Eu não peco. Eu sou santo. Eu cheguei no ponto de perfeição completa e que não mais peco. Este é um assunto que a Bíblia trata muito bem, queridos. Porque diz em 1 João capítulo 1, versos 7 a 10. Primeira carta de João capítulo 1 e os versos 7 a 10. Convido você para que leia comigo. Capítulo 1, versos 7 a 10. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se você disser, eu não tenho pecado, você está enganando a si mesmo. Você até poderia dizer assim: eu não tenho nenhum pecado conhecido que eu ainda não tenha confessado, porque todos os pecados conhecidos que o Espírito Santo me mostrou, eu confessei. Eu não estou me lembrando de nenhum pecado conhecido, acariciado, que eu ainda não tenha confessado. Isso você pode até dizer, mas você falar, eu não tenho pecado? Queridos, todos nós temos pecados conscientes ou inconscientes. Por isso a Bíblia diz, se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Está claro esse ponto, irmãos? Está claro. Isso não é desculpa para eu viver no pecado. Isso não é desculpa para eu continuar praticando o pecado. Não, eu não devo continuar na prática do pecado. Eu devo confessar os meus pecados. Mas este aqui é um bloqueio da arrogância de chegar no ponto de falar, eu não peco. Não. Veja agora o que está em 1 João 1, verso 9 agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bendito seja o Senhor, existe perdão. Porque existe pecado, existe também perdão. Porque existem pessoas perdidas, existe um Salvador, que é Jesus. E se nós confessarmos, Ele perdoa. Se nós não confessarmos, Ele não perdoa. O perdão não é algo automático. Tem que haver uma confissão, tem que haver um arrependimento. E aqui diz o verso 10, leia comigo o verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem é que você está fazendo mentiroso quando você diz que não peca? Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Estamos fazendo Jesus o quê? Mentiroso. Porque todos nós pecamos, conscientes ou inconscientemente. A obra do Espírito Santo é ir mostrando cada dia para você pecados que você ainda não conhecia, para que você se torne consciente desses defeitos de caráter, desses maus hábitos, dessas coisas erradas que eu fazia e que eu ainda não tinha me dado conta disso. E o Espírito Santo me convence e em nome de Jesus eu abandono. E aí o Espírito Santo me mostra outro defeito de caráter e em nome de Jesus eu alcanço a vitória. E assim vamos crescendo na santificação dia a dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esta obra de crescer na santificação dura a vida toda. A vida toda.
Nunca vai chegar um momento em que você vai cruzar os braços e falar: eu cheguei no ponto de não pecar mais. Eu cheguei no ponto em que alcancei a perfeição completa. Não, queridos. Enquanto estivermos nesta terra, nós sempre teremos algo a confessar. Teremos que crescer mais e mais na semelhança de Jesus. O perdão é tão importante no reino de Deus que na curta oração que Jesus nos ensinou, conhecido como a oração do Pai Nosso, foi uma oração bem curta, mas Jesus dedicou ali uma frase para a confissão dos pecados, não é? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 12. Mateus capítulo 6 e o verso 12. Aqui nós lemos. Todos acharam? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus colocou na curta oração que ele nos ensinou a confissão do pecado. Perdoa o quê? Os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me devem, que me ofendem. Em Mateus capítulo 5, verso 23 a 24, irmãos. Mateus capítulo 5, versos 23 a 24, nós lemos também. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5, versos 23 a 24. Porque se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário. Ou seja, se eu quero adorar a Deus, se eu quero ser aceito diante de Deus, eu tenho que confessar também meu pecado para com meu irmão a quem eu ofendi. Há pecados que você ofende somente a Deus e você pede perdão somente a Deus. Mas há pecados que você comete contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra seu patrão, contra seus amigos. E aí você precisa confessar esses pecados aos seus amigos. A pessoa a quem você ofendeu, pedir perdão, para que você possa ser aceito diante de Deus. Nós queremos dizer, irmãos, que perdão não é esquecer. Você já ouviu muitas vezes as pessoas dizendo: perdão é esquecer. Eu não concordo. Porque esquecer é amnésia. Pessoa que esquece das coisas é a pessoa que tem amnésia. Você se lembra do mal que as pessoas fizeram para você perfeitamente. Você, quando encontra com o seu inimigo ou com alguém que te ofendeu, pode terem passado 10 anos, 20 anos, você se lembra perfeitamente, sabe dos detalhes. Então, perdoar não é esquecer. Perdão significa lembrar das coisas de uma forma diferente. Antes você lembrava das coisas más que fizeram para você, e isso gerava em você ressentimento e ódio, rancor, vingança. E agora, em nome de Jesus, você se lembra daquilo que fizeram de ruim para você, você se lembra daquelas coisas, mas de forma diferente. Você não sente mais o rancor, o ódio, o ressentimento, a vingança. Você tem misericórdia daquelas pessoas, você até ora por elas, para que Deus tenha misericórdia delas. Então, perdoar não é esquecer, mas é lembrar das coisas de uma forma diferente. O personagem bíblico que eu creio que mais fala de confissão e de perdão, e ele realmente falou bastante porque ele pecou bastante, porque quem muito peca, ele também muito confessa. E Davi pecou bastante. E Davi fez coisas que você mesmo não faria. Davi não só adulterou, ele, além de adulterar, matou o marido da mulher. Entende? E Davi, ele fez coisas terríveis. Mas, queridos, Davi, ele nos escreve sobre a confissão e sobre o perdão de uma forma como nenhum outro personagem bíblico. Abra sua Bíblia em Salmos 32. Por que Deus colocou na Bíblia exemplos como o de Davi?
para que você entenda que há esperança para você. Se houve esperança para Davi, há esperança para nós, para mim, para você. Louvado seja Deus, amém? Há esperança para nós, porque a história de Davi, o exemplo de Davi, nos convence disso. Vamos ler então Salmos 32, versos 1 a 3. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aleluia! Existe perdão. Deus cobre as nossas transgressões com o sangue de Jesus. Assim como o pai do filho pródigo cobriu o filho quando ele chegou maltrapilho e rasgado e sujo, o pai correu ao encontro e cobriu com a sua capa. Deus cobre as nossas transgressões. Ele não quer expor você. Ele não quer fazer você passar vergonha na frente das pessoas. Ele não quer humilhar você. Ele quer cobrir a sua transgressão. Ele quer que você se sinta perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, disse Davi, enquanto eu não confessei, em outras palavras, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Quando eu não confesso, quando você não confessa, os nossos ossos envelhecem. Nós vamos sendo carcomidos por dentro. O pecado, ele gera dentro de nós um ambiente tóxico, um ambiente venenoso na nossa corrente sanguínea, afetando os nossos órgãos, afetando a nossa mente. Todo o nosso organismo fica envenenado quando nós decidimos viver com o pecado e não confessar o pecado, não abrir mão do pecado. Por isso, Davi diz, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. E agora o verso 4 diz, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. A pessoa, quando não confessa, o humor dela se torna o quê? Um humor, mau humor, encolerizado, insatisfeito, infeliz, deprimido. E aqui diz o verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia, irmãos. É algo maravilhoso, é algo milagroso você confessar e se levantar livre, salvo. É rápido, não custa dinheiro. Basta se lançar ajoelhado aos pés de Jesus, confessar o pecado e se levantar salvo, perdoado, tendo a certeza da vida eterna. Isso só existe no cristianismo, irmãos. Este perdão que nos foi comprado pelo sangue de Jesus, ele está à nossa disposição. Mas se nos calarmos, os nossos ossos vão envelhecer. E aqui diz o verso 7, tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Quando você confessa, você começa agora a cantar. Você é cingido com alegres cantos de livramento. A sua vida, o seu humor muda por causa do perdão. O perdão é milagroso, meu irmão. A falta do perdão gera doença, gera câncer. Tem muito câncer sendo provocado pela falta do perdão, porque o organismo vive envenenado por adrenalina e cortisol. Queridos, e aqui diz o verso 11, capítulo 32 de Salmos, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Agora, queridos, abra a Bíblia em Salmo 142, verso 7. Salmo 142 e o verso 7. Veja a súplica de Davi. 142, verso 7. Todos acharam? Tira minha alma da prisão,
para que eu louve o teu nome. A outra tradução diz: tira minha alma do cárcere, para que eu louve o teu nome. Davi, quando escreveu isto aqui, ele estava preso no cárcere da sua própria alma, preso no cárcere da sua mente. Sabem que a nossa mente é uma prisão e que existem presos dentro desta prisão da sua mente que estão lá há décadas. Você decretou sentença de prisão perpétua para algumas pessoas. Você já ouviu pessoas dizendo assim? Fala: aquele que fizer para mim, faça bem feito. Por quê? Vai fazer uma vez só. Morreu. Acabou para mim. A pessoa fez uma coisa errada para mim, faz uma vez só, porque para mim ela acabou. Ou seja, você deu uma sentença de prisão perpétua. Queridos, Davi está dizendo: Senhor, tira-me, tira minha alma do cárcere, tira minha alma da prisão, para que eu possa louvar o teu nome. Uma mulher foi consultar o médico e quando ela entrou no consultório, antes que o médico começasse a falar, ela já começou a falar. Ela estava tão aflita que nem mesmo se assentou na cadeira na frente do médico e já começou a falar. O meu problema, doutor, não está no meu corpo, ela dizia, está na minha alma. Sou uma mulher vazia, algo está errado dentro de mim. O que a ciência pode fazer? Queridos, por isso Davi dizia: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Esta mulher reconhecia que o problema dela não estava no corpo. Os exames não mostravam nada de errado no corpo dela. Mas ela vivia infeliz, vivia mal. Qual era o problema? Como ela dizia: o meu problema está na alma. Sempre existiram, irmãos, desde o tempo antigo até hoje, sempre existiram doenças psicossomáticas. E as doenças psicossomáticas secam os ossos, alteram o nosso humor, destroem a nossa vida, mas não são detectados nos exames. Não aparece no raio-x, não aparece num exame médico. As raízes do mal estão na alma, mas os efeitos são no corpo. Nenhum exame médico é capaz de detectar a causa. Por isso o salmista Davi diz: tira minha alma do cárcere. Que cárcere? O cárcere da mente. Na introdução, podem ver aí na sua Bíblia, no Salmo 142, em cima do Salmo 142, antes do primeiro verso, o que está escrito aí? O que está escrito? Antes do primeiro verso do Salmo 142, está escrito assim: oração no meio de grande perigo. Masquil de Davi, oração que ele fez quando estava na caverna. Está escrito aí na sua Bíblia? Essa oração do Salmo 142, Davi fez quando ele estava onde? Na caverna. A caverna é um lugar frio, sombrio, escuro. É lugar de se esconder. 2 vezes Davi esteve na caverna, 2 vezes. A Bíblia conta que Davi se escondeu na caverna, uma vez na caverna de Adulão, quando estava fugindo dos filisteus, que queriam matá-lo. Outra vez, Davi se escondeu na caverna, fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. E desta vez ele estava na caverna de Engedi. Nós não sabemos em qual das cavernas Davi estava quando escreveu esse salmo, mas ele estava na caverna. E queridos, Davi afirma que se Deus o libertasse do cárcere, da depressão em que ele se encontrava, ele louvaria o nome do Senhor. Davi estava sendo procurado para ser morto, Davi estava sendo injustiçado, ele era inocente, mas Saul queria matá-lo. Mas ele não estava nutrindo ódio contra Saul. Interessante que Davi, considerando tudo o que Saul fez para ele, Davi amava Saul.
Ele gostava de Saul. E era amigo íntimo de Jonatas, filho de Saul. Tanto é que Davi amava Saul, que quando veio a notícia da morte de Saul, Davi se entristeceu muito. E o homem que mentiu para Davi, dizendo que ele tinha matado o rei Saul, achando que Davi ia ficar o quê? Feliz. Aquele homem foi morto. Como é que você não temeu levantar a mão contra o ungido do Senhor? Vejam, irmãos, Saul era inimigo de Davi, mas Davi honrou Saul até depois da morte de Saul, cuidando bem, tratando bem da descendência. Hoje falaram aqui da historinha de Mefibosete, né? Mefibosete era da descendência de quem? De Saul. Davi perguntou, depois que Saul morreu, tem algum parente, tem alguma linhagem, algum filho, de Saul? Me encontrem porque eu quero tratá-los bem. Queridos, Saul era inimigo número 1 de Davi. E como é que ele tratou bem? Porque ele aprendeu a perdoar. Você é convidado, meu irmão, a aprender a perdoar. Perdoar é uma decisão que você faz na sua mente. Não porque a pessoa merece o perdão, não porque a pessoa mudou de atitude, não. Você decide perdoar a pessoa para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua salvação. A pessoa a quem você está perdoando, pode ser que nem mesmo tenha pedido perdão, pode ser que não queira o perdão, pode ser que nunca vai mudar de vida, de atitudes, mas você perdoa, você libera o perdão, porque você ama Jesus Cristo e você quer o perdão de Deus. Por isso eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem também. É uma decisão, não é sentimento. Perdoar não é sentimento, é decisão. Lembre-se, sempre que você prende uma pessoa que te feriu e magoou no cárcere da sua alma, lembre-se que você fica preso com ela lá dentro. Vou repetir isso. Porque tem gente que pensa que prende uma pessoa aqui na prisão da mente, dá uma sentença de prisão perpétua para ela e pode sair livre aí, assobiando e viver a vida. Não, você vai ficar preso com ela. Para que você se sinta livre, você tem que soltar as pessoas que estão presas na sua mente. Pessoas que você odeia. Não tem como prender alguém no cárcere da alma e sair livre e viver feliz. Aquela mulher que nós contamos, que chegou no consultório do médico e disse, tem alguma coisa errada, não é com o meu corpo, mas é na minha alma. Ela, queridos, foi aconselhada a libertar as pessoas que já estavam presas há anos na sua mente. Foi aconselhada a perdoar. Ódio, rancor, desejo de vingança estavam sendo o pão de cada dia daquela mulher por anos. A pessoa come o pão da vingança, bebe a água amarga do ressentimento, do rancor e do ódio e quer ser feliz? Não, ele vai ter um câncer. A doença mais comumente resultante do ódio, da vingança, do ressentimento, da raiva, chama-se câncer. Essa nós diríamos que talvez seja a doença que esteja mais diretamente ligada aos ressentimentos, às feridas emocionais. Quando essas feridas emocionais duram por muito tempo, se torna uma ferida crônica, então o resultado tem muito grande probabilidade de resultar em câncer. Esta mulher não sentia vontade ou desejo de perdoar, mas ela decidiu perdoar, porque o perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão que você faz em nome de Jesus de perdoar uma pessoa. Ela pode prestar ou pode não prestar,
ela pode continuar vivendo ou continuar te prejudicando, mas você decide perdoar. Na escuridão da caverna, só existe solidão, egoísmo, tristeza e ressentimentos. Por isso Davi orou: tira a minha alma do cárcere para que eu louve ao Senhor. Agora abra sua Bíblia em Provérbios 20, verso 22. Provérbios 20 e o verso 22. Vamos ler aqui com vocês. Provérbios capítulo 20 e o verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Não diga, vou me vingar do que você me fez. Tem verso da Bíblia para tudo, né, irmãos? Você encontra na Bíblia verso para tudo. Veja esse versinho aqui como ele se encaixa na minha vida, na sua vida. Não diga, vou me vingar do mal. Mas o que vem na sequência? Espera no Senhor. Não queira se vingar. Não queira fazer justiça com a tua própria mão. Espere no Senhor. Ele te livrará. Ah, Senhor, a vingança é uma reação humana tão natural diante das injustiças. Poderia até ser considerada justa a vingança do ponto de vista humano. É natural pensar que quem faz algo prejudicial contra alguém deve receber o troco. Não é? É natural pensar assim. Mas o conselho bíblico é: não digas, vingar-me-ei. Espera no Senhor, Ele te livrará. Até dá a impressão, queridos, até dá a impressão de que Deus quer que você aceite passivamente as injustiças. Por que os filhos de Deus devem suportar em silêncio o abuso do injusto? A resposta, queridos, a resposta é que Deus não quer que você fique envenenado com esse coquetel de sentimentos negativos. É um coquetel de ódio, rancor, ira, mágoa, desespero. Esse coquetel demoníaco destrói a sua saúde. É como um ácido que corrói os valores cristãos e tira a paz que só Jesus pode dar. Jesus não quer que você se alimente com vingança, porque você mesmo estaria se destruindo. Eu li certa vez que o sentimento de ódio, de rancor, é um veneno que você está tomando, esperando que o outro vai morrer. É você que está se prejudicando. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Então, quer dizer que o ímpio que não ama a Deus, se vinga. E o Filho de Deus que conhece a Jesus, não se vinga, mas pede para que Deus vingue. É assim? Não. Se você ama Jesus e você fala, eu não vou me vingar, mas eu quero que o Senhor Deus vingue o que fizeram para mim. Queridos, o sentimento é o mesmo. O sentimento do ímpio que está se vingando e o sentimento seu, que se diz cristão, e diz que não está se vingando, mas está exigindo que Deus vingue o teu nome, o sentimento é o mesmo. Deixe a vingança nas mãos de Deus e não fique preocupado quando Deus fará, do jeito que Deus fará. Não se importe com isso, irmãos. Jesus, quando Deus diz minha vingança, está dizendo não entre nesse assunto de vingança. Deixe. Não deseje a vingança do teu inimigo. Deixe esse assunto comigo. Romanos capítulo 12, verso 19. Deus diz, minha vingança, eu recompensarei. Então na sua oração, por favor, não vai falar, Senhor, tudo bem, eu não vou me vingar. Mas o Senhor vai. O Senhor vai fazer aquela pessoa pagar o que ela fez. Queridos, Deus vai ficar triste. Porque Deus vai olhar para você e falar, filho, não é este sentimento que eu gostaria que você tivesse no seu coração.
Eu quero que você tenha o que? Misericórdia. Misericórdia. Ore por aqueles que te prejudicaram. Peça misericórdia para eles, porque você também precisa de misericórdia. Queridos, a única... ore pelo seu ofensor. A única solução. Ore pelo seu ofensor. Quando eu falei para uma mulher que ela tinha que orar pela amante que roubou o marido dela, ela disse, eu não, pastor. Essa não. Você tem que orar por ela. Não. Ela ficou na minha casa 2 meses. Eu a tratei na palma da mão, levava comida quando ela estava doente, eu levava comida na cama. Eu a tratei tão bem, e 2 meses depois ela saiu da minha casa e levou o meu marido com ela? Não. Queridos, eu disse para ela, você precisa orar por essa pessoa. Se você não orar por ela, você não vai ser libertada. Você tem que liberar o perdão para desfrutar do perdão. Você tem que liberar o perdão para as pessoas. Mas ela não merece. Tudo bem, eu sei que ela não merece. Talvez ela nunca vai reconhecer o pecado que ela fez. Mas você precisa liberar o perdão. E ela foi para um grupo de mulheres, num sábado de manhã, que tinha na igreja, fazer reuniões de oração. Minha esposa estava lá, e no grupo de mulheres, eles distribuíram os papeizinhos para cada mulher orar por uma pessoa. E quando esta nossa amiga pegou o papelzinho, ela abriu o papelzinho e fechou logo. Disse, não, não é possível. E a minha esposa disse, o que foi? Ela disse, olha aqui o nome que saiu para mim. Eu quero trocar com alguém. Não, não vai trocar com ninguém. Se esse papelzinho saiu o nome dela, o nome da amante que roubou o teu marido, saiu no teu nome, na tua mão, é porque Deus quer que você ore por ela. Eu já vim aconselhando ela a orar por esta mulher que a traiu, entende? Ela não queria, mas agora com o papelzinho, ela começou a orar. Depois de algumas semanas, irmãos, talvez no máximo 1 mês, ela me procurou e disse, pastor, eu não sinto mais nada. Eu olho para ela, não sinto mais raiva. Deus muda os sentimentos quando você decide perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão que você faz. Mas os sentimentos serão mudados quando você decide perdoar. Essa mulher abandonou o marido dela, mas o marido não voltou para ela. Nunca mais. E essa mulher já arrumou outro e outro. Queridos, talvez esta mulher nunca se arrependa, mas esta amiga nossa, ela foi libertada do ódio, do rancor, do ressentimento, porque ela está desfrutando o perdão. Eu li a história de um empresário que descobriu que estava sendo roubado pelo ex-sócio. A empresa era dos dois, mas o sócio roubou tanto, quando ele descobriu, a empresa não era mais dele, já era só do sócio ladrão. E ele ficou sem nada. Aquilo magoou, doeu muito. E ele agora começou a fazer planos, como é que ele poderia assassinar o ex-sócio. Depois de muito tempo de planos, ele encomendou a morte. E aquele sócio ladrão foi morto. E o outro foi para a cadeia. O sócio ladrão morto e o outro na cadeia. E daí? Resolveu o problema? Agora na cadeia, esse homem escreveu uma carta. E na carta, ele dizia o quê? Eu deveria estar feliz, porque o meu ex-sócio ladrão está morto. E eu queria que ele morresse. Então eu deveria estar feliz. Ele disse na carta, mas não estou. Esse é o problema, irmãos. Quando você consegue se vingar, você pensa, agora sim eu vou ser feliz. Não, você não vai ser feliz.
Não existe felicidade na vingança. Não existe. É uma ilusão. Existe felicidade no perdão, em liberar o perdão. Nisso sim existe bem-estar e felicidade. E esse homem na cadeia disse: eu deveria estar feliz, mas não estou. Meu coração continua sendo um poço de mágoa, raiva e ódio. Ódio do morto. Queridos, existem muitas mulheres traídas pelos maridos e continuam com ódio do ex-marido. Mas o ex-marido já está vivendo com a outra. Feliz, já tem filho, já formou família. Mas ela aqui está o quê? Ruminando o ressentimento. Sabe o que é ruminar? Você já viu como a vaca faz? Ela come o capim, não é? E depois ela começa o quê? Ruminar. E assim muitas pessoas ruminam ódio, ressentimento, vingança. Fica torcendo para o segundo casamento não dar certo. Fica torcendo para aquela mulher com quem ele atraiu pegue um câncer. Quem vai pegar um câncer é quem, irmão? Quem nutre o ódio vai pegar o câncer. Eu não estou dizendo que o homem que adulterou e traiu a mulher, ele está errado, irmãos. Mas é mais errado ainda ficar nutrindo ódio. Ah, então pastor, o que eu tenho que fazer? Orar pelo seu ex-marido, pela salvação dele, pela salvação da amante. Queridos, misericórdia. Quem não usa de misericórdia não vai ter misericórdia. Libere o perdão. Liberte esta pessoa do cárcere da sua alma. E você vai se libertar junto com ela. Prenda a pessoa no cárcere da sua alma. E você vai ficar presa junto com ela. O que fazer então, irmãos? Você não depende do outro vir lhe pedir perdão. Pessoas me falam: pastor, mas ele nunca veio me pedir perdão. Ele nunca se arrependeu do que ele fez. Eu pergunto: e precisa ele se arrepender para você perdoar? Uma pessoa precisa se arrepender para você perdoar essa pessoa? Vamos supor que uma pessoa roubou o seu dinheiro. Essa pessoa gastou o dinheiro e nunca confessou pecado. Você precisa que essa pessoa venha e peça perdão para perdoá-la? Sim ou não? Não. Você pode perdoar essa pessoa agora, aqui e agora. Ó. Decido em nome de Jesus perdoar a pessoa que me roubou. Ela não me pediu perdão, mas esse é um problema entre ela e Deus. Agora, eu preciso perdoar para viver feliz e desfrutar a bênção de Deus na minha vida. Libere o perdão. Eu lembro da história, queridos, de uma jovem que se internou na clínica do Dr. Cânio. Esta jovem, as clínicas naturistas, irmãos, que fazem tratamentos naturais, e são uma bênção, eu acredito nos tratamentos naturais. A clínica do Dr. Cânio nem televisão tinha nos quartos. E tratamento através de jejuns, ou frutas, ou sucos e hidroterapia. E esta jovem tinha um tumor no cérebro. Depois de 10 dias mais ou menos de tratamento, o próprio Dr. Cânio é quem me contou esta história. Depois de cerca de 10 dias de tratamento, ele observou que o tumor não reduziu em nada. E ele disse para aquela jovem: tem alguma coisa errada com você? Porque depois de 10 dias de tratamento, o seu tumor já deveria ter reduzido bastante. E não reduziu nada. O que é que existe de errado com você? Você tem ódio de alguém? Raiva de alguém? Ressentimento? Rancor? Ela disse: sim. De quem? Da minha mãe. Por quê? Porque quando eu nasci, minha mãe me rejeitou. E essa rejeição ela me deu para minha avó. Foi minha avó que me criou, porque a minha mãe nunca me aceitou. E eu carrego esta dor,
este ressentimento, esta mágoa no meu coração. Nunca perdoei minha mãe pelo que ela fez. E o Dr. Canyon disse: minha querida, se você não perdoar a sua mãe, você não vai ser curada deste câncer, deste tumor. Por que você não escreve uma cartinha para ela, dizendo que a perdoa, que você sofreu muito? Fala quanto você sofreu, mas que você a perdoa. E aquela jovem resolveu escrever a cartinha, dizendo: mamãe, eu sofri muito a vida toda por ter sido rejeitada, mas eu entendi que eu preciso perdoá-la, e eu estou perdoando a senhora, estou perdoando a minha mãe. Queridos, daquele momento em diante, o tratamento começou a surtir efeito, e o tumor começou a reduzir. Vai reduzindo até sumir, irmãos. Até sumir. Deus te livrará. Provérbios 20, verso 22. Espera no Senhor, Ele te livrará. E alguém pergunta: me livrará do quê? Se o prejuízo eu tive, se o marido eu perdi, Deus vai me livrar do quê? Deus vai te livrar do ódio. Deus vai te livrar do rancor. Deus vai te livrar da raiva, que são os piores algozes que uma pessoa pode carregar. É disso que Deus te livra e te dá vida eterna. Queridos, o perdão cura as memórias de dor e sofrimento e cria oportunidades para a cura dos relacionamentos. O perdão é a chave da felicidade. O psicólogo Christopher Peterson, da Universidade de Michigan, escreveu: o perdão é o elemento mais forte ligado à felicidade. Felicidade tem muito a ver com perdão. O perdão lhe oferece uma saída, um escape, uma porta aberta para você se libertar da prisão. O perdão oferece cura emocional, espiritual e física. Você pode falar, quando encontra uma pessoa que fez mal para você, você pode dizer: eu tenho nojo de você. Você me faz doente. Não é aquela pessoa que faz você doente. É o ódio que você está nutrindo que está o quê? Envenenando você. O perdão traz um benefício imediato, irmãos. E traz um benefício prolongado e duradouro também. Perdão não é a cura para todas as doenças, mas eu diria que o perdão, embora não possa fazer de você uma pessoa rica, de sucesso, não. O perdão não é tudo, mas o perdão, ele pode, através da Bíblia, a Bíblia nos ensina que é o método de Deus de tratar as feridas emocionais que os outros nos causaram ou que nós mesmos causamos para nós. O sentimento de raiva, de ódio, de vingança, nutrido por curto ou longo tempo, tornar-se-á tóxico e destrutivo. Adrenalina e cortisol nos ajudam a tratar do estresse. Mas, queridos, não é para ficar o dia todo com adrenalina. Não. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, no motor do carro tem gasolina. E no carro tem o pedal do acelerador. E quando você quer ultrapassar um outro carro, você pisa no acelerador, e aquele acelerador, quando você pisa nele, ele libera mais gasolina. E o carro tem mais velocidade, e você ultrapassa. Isso é o normal. Agora, não é normal você viajar o tempo todo com o pé no acelerador lá no fundo. Isso não é normal, porque não foi feito para isso. Você só pisa fundo para ultrapassar e depois desacelera. O seu corpo também não foi feito para viver, porque o nosso corpo foi feito para enfrentar o estresse, mas não foi feito para viver plenamente, constantemente no estresse. Deus
fez o nosso corpo capacitado para enfrentar o estresse da vida. Mas muitos não enfrentam o estresse da vida. Eles vivem num estresse constante, crônico. Isto gera doença. Nós não podemos viver assim. Nós temos que ser curados dos nossos traumas do passado. Porque o estresse crônico é provocado, na maioria das vezes, por traumas do passado. Falta de perdão crônica causa estresse. Cada vez que as pessoas pensam no seu agressor, o corpo delas responde. Mas se você pode perdoar, isso pode realmente fortalecer o seu sistema imunológico, diz o Dr. Everett Worthington. Perdão fortalece o sistema imunológico. Palavras de um médico. A prática do perdão, a prática da confissão, diminui a pressão do sangue, ajuda a dormir melhor e cria um bem-estar físico maravilhoso. Por isso eu convido você a orar a oração de Davi. Tira a minha alma do cárcere da prisão, o cárcere da minha alma, e eu te louvarei de novo. Queridos, ore para que Deus dê para você o amor em vez do ódio. Em Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Ódio tem suas raízes na mágoa não curada, na incapacidade de perdoar, no ressentimento guardado. O pior de tudo é que não faz tanto mal à pessoa odiada como à pessoa que está odiando. Orar por aqueles que nos prejudicaram, colocar o nome deles na nossa lista de oração, isso é milagroso. Isso vai mudar os seus sentimentos, porque o amor cobre todas as transgressões. Decida, meu irmão, amar. Decida perdoar. Fale isso em voz alta. Nas suas orações, fale em voz audível. Abra as portas do cárcere da alma e liberte os presos que estão lá dentro. E se liberte também. Repita com Davi: tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu louve ao Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.